Há dois aspectos que a gente deve considerar quando se tratando de cólica renal. Um que é de um conflito que está relacionado a uma condição cuja natureza é ectodérmica e outra é aquela de natureza endodérmica. Isso significa que nós podemos ter duas situações, aquelas relacionadas à pelve e ao ureter, ou mesmo aos túbulos coletores. Quando nós temos relacionadas situações de pelve e ureter, nós temos conflitos de território no sentido de demarcação de território. E quando nós temos então essa dificuldade de demarcar melhor o território, nós falamos de uma percepção de uma fronteira externa. Quando nós temos uma situação aquela que é de demarcação, mas de dificuldade de demarcar o território, nós estamos falando de uma fronteira interna e, portanto, um conflito de identidade. São situações específicas, próximas, mas diferentes e que levam-nos a considerar, até mesmo nesse caso, por serem conflitos territoriais, envolvendo, portanto, o gênero, o estado hormonal e mesmo a lateralidade. Nessas situações, as cólicas renais ocorrem na situação de pós-conflito, ou seja, na evolução do conflito em si, quando esse já foi resolvido e sobrevém então as reações inflamatórias. Já no que se refere ao endoderma, nós estamos falando dos túbulos coletores, que são controlados pelo tronco cerebral. Nós então temos uma reação ao estresse, esse de ter uma dificuldade que é do conflito de abandono, pois estamos falando de túbulos coletores, portanto, a percepção de estar abandonado, perdido, isolado, como por exemplo numa internação hospitalar, e que leva então a uma proliferação celular, fazendo com que haja retenção de água para que essa pessoa tenha melhor capacidade de resistir a esse período de abandono. Uma vez cessado o conflito, nós temos também então os processos inflamatórios e que na epicrise geram reações de espasmo, e é quando nós temos então as cólicas renais. Nas duas situações, melhor dizendo, aquela de natureza territorial e esta de natureza existencial, de conflito de existência, podemos assim dizer, nós temos então a possibilidade inclusive da formação de cálculos renais, principalmente quando ocorrem tempos de cura prolongados, onde até mesmo pela reação de edema podem se formar cálculos renais, que geram naturalmente as cólicas renais. Portanto, as cólicas são tanto geradas pelas reações inflamatórias, que podem ser aquelas de uma pielonefrite, no caso dos conflitos territoriais, ou pode ser de uma nefrite, assim chamada, no caso quando nós temos então esse conflito de existência dos túbulos coletores. As situações estas podem ser desencadeadoras de cólicas renais, tanto aquelas em relação à formação de cálculos, assim como também aquela relacionada em relação às reações inflamatórias.